Como forma de reconhecimento, deixe seu like, isso ajudará a levar este conteúdo a outros usuários sedentos de conhecimentos. Merlin, portanto, era um verdadeiro mestre Ourina, e como tal, guarda conexões com os heróis de todas as teogonias. Ele é, antes de mais nada, o Hércules ogâmico, do qual já falamos a propósito dos Tuatas, e por isso inspira com seus 12 trabalhos solares as 12 vitórias de seu discípulo Artus, ou Sutra, fio de ouro conector, ou verbo, entre sua excelência e a baixeza do mundo. Artus, por sua vez, cria seus 12 discípulos, que são outros tantos heróis da Eucarística Mesa, ou Távola Redonda, em representação dos respectivos 12 meses do ano, ou sejam os 12 hercúleos trabalhos de vida que atualmente realiza na Terra o Sol, coisa também representada de igual modo iniciático nos 12 patriarcas antediluvianos, nos 12 filhos de Jacó, patriarca de Israel, nos 12 apóstolos, discípulos de Jesus, nos 12 pontos pitagóricos, nos 12 filhos de Ida e de Aditi, nas 12 tábuas da lei romana, que são as mesmas do Decálogo, com mais outras 2 secretas, e, por fim, nos 12 deuses maiores, ou signos do zodíaco, um dos quais é o homem. E da mesma forma que a grosseira tradição relativa à apoteose rina de Hércules, como a de Enoque, Elias, Simeão ben Yokai, etc., que já descrevemos, o faz vítima do fogo devorador e passional, originado ao vestir a terrível túnica de sua esposa Deianira. A tradição cavaleiresca de Merlin nos o apresenta encerrado e enfeitiçado em seu túmulo, como castigo por sua fraqueza com sua esposa Bibiana, que, por lisonjas, arrancou dele, em prova de amor, a palavra sagrada que poderia encantá-lo, assim como ao asceta Candu a ninfa Pralocha, conforme se lê nos Puranas Védicos. Desde então, Merlin jaz na terrível cidade do Diti ou Daitia do submundo, como jazem no Tarn, no Dolmen, no Vale Iniciático ou na montanha sagrada os gaélicos Tuata, jaz, acrescenta a tradição, transformado em corvo, ou seja, mergulhado nas trevas, ou noite do ciclo humano de queda, ou Kali Yuga, à espera do cisne, o Lohengrin humano ou cavaleiro andante do ideal, que deve vir para desencantá-lo, ou seja, para trazer novamente a salvadora magia branca à luz do dia para trazer de volta a Idade de Ouro à Terra. Não é preciso dizer com isso se a lenda simbólica de Merlin não está ligada a todas as grandes lendas iniciáticas, desde o sacrifício de Daksha, o Prometeu acorrentado e o corvo cisne apolíneo de Castor e Pólux, noite e dia, inverno e verão, contrários complementares, enfim, na natureza, até a Divina Comédia, o Paraíso Perdido, as lendas logengrinescas da infanta Zomberta ou Isis, a das 2 aves, branca e negra, de Odin, Tugin e Munin, o corvo cisne dos templários e dos piratas vikings escandinavos, e todas as outras, que são consequência da primitiva lenda gina do Gautama e sua vaca, e da primitiva lenda egípcia de Osíris Isis Horus Tifão, a terrível Tetractis pitagórica, pela qual temiam jurar até os deuses. O ancião Merlin, o jovem verbo Arthur, os 12 patriarcais cavaleiros da redonda mesa eucarística do Graal, mesa atualmente em poder do rei pescador, Ictius, personagem que não há para que apontar com o dedo despertando sectárias suspeitas, são todos uma teogonia medieval e rina, que pode ser colocada sem desdouro ao lado de qualquer outra das antigas em seu septuplo significado astronômico, numérico, geométrico, filológico, biologicamente, artisticamente e historicamente. Infelizmente, a eterna tolice humana, auxiliada pelos lobos em pele de cordeiro ou mercadores do templo, a fez fracassar, como possivelmente lograrão com o atual movimento teosófico. E como se tratava de teogonias secretas, só se podia chegar a elas por iniciação. Daí todo o conhecido ritual cavaleiresco, transcrição de outros mais antigos e que veio a desembocar na moderna maçonaria, com suas 4 grandes épocas, a teosófico-iniciática e secreta do século XI, a guerreira e mundana das cruzadas, a albigense, e a já decadente literária que chegou até nós informando com seus princípios, tanto ou mais que o próprio cristianismo, toda a vida moderna, com suas leis de cavalheirismo e de educação, códigos de honra, dignidade e galanteria, palavras de cavaleiros, e tantas outras que parecem ter encontrado, como Merlin, sua tumba no abismo materialista da Grande Guerra e no que depois nos querem trazer. Assim, durante a terrível noite da Idade Média, noite da qual talvez ainda não tenhamos saído, brilharam soberanas as velhas mentiras e as esquecidas proezas de nossos pais ou rinas, contidas nos 3 livros do esforçado e virtuoso cavaleiro Amadis, filho do rei Perion, ou Pelion, da Galícia e da rainha Elisena,
como reza a capa do Amadis de Gaula, corrigido e emendado pelo honrado e virtuoso cavaleiro Garcia Ordões de Montalvo, regedor da nobre vila de Medina del Campo, e por isso pôde assegurar Clemencin, Comentários ao Quixote, capítulo 6, que a origem dos livros cavaleirescos espanhóis foi Portugal, assim como a dos franceses foi a Bretanha e a Normandia, a dos ingleses, Gales e Cornualha, a dos normandos, Escandinávia, e a de todos eles, afinal, a lendária Atlântida desse ser amado de Ísis ou Amadis, que se perde nas trevas da pré-história. Livro ibérico e nórdico ocidental com o nome de Hércules, o Arjuna do Mahabharata, que também passou para a América com o nome de Quetzalcoatl. Quantos livros não se originaram, de fato, do Baladro, de Merlin, 480, e das pouco conhecidas e apócrifas crônicas do arcebispo Turpin, 800, da ginesca e anônima história de Carlos Magno, de Orlando e dos 12 pares, 1110, dos Telesins e Marquins galeses, dos Shekinales e o Melquisedeque cabalistas, traduzidos em 1120 pelo Rina, Rusticiano de Pisa, das histórias bretãs de Brutus, o neto de Enéas, até Calevastro ou Calideastro, príncipe de Gales, morto em 700, traduzidas para o latim por Mestre Eustáquio em 1115, e a gêmea história latina dos bretons Merlin, Artus, Lancelot, Isota, Tristão e Perceval, do beneditino galês Godofredo de Monmouth em 1138, todos baseados, por assim dizer, do Dolofatos, ou novela dos Sete Sábios da Grécia, e do livro hindu dos Sete Conselheiros de Sindbad, traduzido para o francês por Heriberto Leclerc. Amadis na penha pobre se chamando Bey Tenebros ou o filho, o imerso nas trevas da dúvida e da desesperança, não é senão o Segismundo, o Velsungo de Wagner, que, podendo se chamar Fredmundo, Boca de Par, e Frovaldo, o que se agita na alegria ou no êxtase, assume o nome de Vevaldo, o que aqui embaixo jaz na dor da vida física, para então ascender aos céus do ideal, ou de sua senhora Auriana após suas torturas. Tirante o branco, Lanzarote, como o cavaleiro do Febo ou Solisdan, Partinoples ou Partériope, do filho das musas do Partenon, Perseforeste, Amadis de Grécia, Roldão, Oliveros, Gai de Borgonha, Ricarte de Normandia, Balduíno ou Valbovino, Reinaldos, Lisuarte, Olivante de Laura, Florismarte de Hircânia, Belianis, Tablante de Rico Monte, Rugel ou Rigel de Grécia, Esplandian, Pierres e sua Magalona, Tolmaga Helena, Cirolíngio de Trácia, Durandarte, o Cid e, enfim, a copiosa série dos Palmerinos de Oliva e de Inglaterra, Primalião, Platir, Polendos, Dom Eduardo, etc., não são senão outros tantos heróis solares, mais ou menos históricos, que em suas crônicas e países respectivos ressuscitarão, mais ou menos super-homens ou homens do ideal, a nunca morta lenda do primitivo Hércules, do sábio, o grego, o egípcio e o hindu, como se ressuscitará sempre que nas grandes angústias destes povos clamem ao destino, entoando, como a Elsa de Lohengrin, o tema da dor suprema, também chamado por Wagner em suas obras o tema da justificação. Tudo isso sem contar, ao lado dos livros rinas ou cavaleirescos, esses outros tão afins a eles e nascidos de sua decadência que se consagraram também, em prosa e verso, a cantar as delícias rinas ou paradisíacas da feliz Arcádia, terra ultramarina, o ultramar da vida, o reino de Sobradisa, o jardim de flores, ou seja, o outro mundo, com seus salícios, Nemorosos, Filebos, Darineles, Galatias, Feliz e Dianas, nos quais tanto se destacou, e ele sabia muito bem porquê, o Inca Garcilaso, do qual falamos em capítulos anteriores ao tratar de seus antecessores incas. Bem compreendeu isso o genial Cervantes, quando de seu valente cavaleiro Dom Quixote vencido, e de seu escudeiro Sancho, quis fazer nos últimos capítulos 2 novos pastores da sonhada Arcádia do descanso pós-vida, como se o herói manchego pressentisse já próxima sua morte física, após o natural cansaço de todo cavaleiro andante que, ao longo do caminho de libertação, percorreu as 4 partes do mundo em busca de aventuras de todo tipo nas quais pudesse mostrar-se super-homem, rina ou justo. Os livros de cavalaria, com todas as suas degenerações dos últimos tempos, que acabaram por desacreditá-los, são, portanto, eternos. Longe de terem morrido, como erroneamente se diz, sob a sátira do Manco de Lepanto, vivem hoje de novo, com seu grau e tudo, e imortalizados, além disso, pela mais sublime das músicas descritivas nessas obras imortais do Colosso de Bayreuth, que se chamam Lohengrin, Tanhauser, Tristão e Isolda, Parsifal e o Anel dos Nibelungos,
a todos os quais dedicamos um modesto mas adequado comentário no volume 2º desta biblioteca. Por outro lado, na rápida exposição que vamos fazendo neste capítulo, não seria perdoável que omitíssemos algumas passagens, rinas também, mas de natureza contrária, das Cruzadas, o imponente fato histórico que colocou o Ocidente em comunicação com o Oriente e preparou, além disso, a descoberta da América. Ignorando as maravilhas que se dizem ter precedido a eleição do grande líder Godofredo, o primeiro rei cruzado de Jerusalém, as feitiçarias da mãe do sultão Kerbogai e dos mágicos da Judéia, os casos de Guilherme de Tiro, Bernardo Tesoureiro, o pontífice Ademar, vamos adentrar um pouco nesse outro livro de cavalaria com mais ou menos história, chamado A Jerusalém Libertada, de Tasso. Nela vemos, acima de tudo, a figura de Godofredo de Bouillon, o líder dos cruzados, que chega com suas tropas às proximidades de Sião. Alarmado, Aladino, o rei da Judéia, convoca o mago Ismeno para que se prepare para lutar com suas artes necromantes contra os soldados da cruz, à maneira daquele terrível Mangis do qual se fala na crônica cavaleiresca dos 4 filhos de Aimon, no cerco ao castelo de Montalbano, testemunha das tristezas de Carlos Magno. Na excitação que reina entre os infiéis contra os cristãos, os 2 jovens Sofronia e Olindo são falsamente acusados, eles que haviam entregues como vítimas propiciatórias ao furor daqueles. Clorinda, a gentil amazona, os salva, e então se lança em combate pessoal contra o sem igual Tancredo, a florenata dos cavaleiros do Ocidente que vão resgatar das mãos dos infiéis o sepulcro do Senhor, mas é vencida por aquele novo Baiardo dos francos. Plutão, o deus dos infernos, reúne então todas as suas negras hostes astrais de arpias, górgonas, hidras, esfinges e demais caterva, contra os cristãos, e o mago Hidrauto, por seu mandato, desdobra também suas mais artes contra estes, preparando-lhes a mais temível das ciladas com os encantos irresistíveis de Armida, sua sobrinha, para que ela, com a sugestão do paraíso dos falsos deleites amorosos, semeie o germe de todas as más paixões, sobretudo da discórdia, no peito dos líderes cruzados. Coligados. Godofredo, entretanto, movido talvez por celestiais avisos, envia operários à floresta sagrada imediata, oculta entre 2 vales acima de Jerusalém, para desmatá-la, acabar com o encanto que a tornava inadorável aos mortais, e, com suas madeiras, construir as torres e demais máquinas de guerra que haviam de derrubar os muros da cidade sagrada. Para evitar este perigo, o mago Ismeno povoa a selva de toda sorte de encantamentos, mistérios e terrores. O Tasso descreve, dizendo que suas inextricáveis teias espalham uma sombra funesta e letal, de modo que jamais o pastor conduz seu gado até lá, nem o peregrino pisa nela com seu pé, porque nela se reúnem as bruxas com seus amantes noturnos, celebrando em corpos informes e espantosos as mais criminosas orgias e sacrifícios sangrentos. Pode-se dizer que no fato de ser ou não desmatado tal antro arbóreo cifra todo o sucesso ou desgraça do assalto dos cristãos, a quem o próprio arcanjo Miguel protege e encoraja. Um eremita revela também ao líder franco as maquinações sedutoras de Armida, das quais fez vítima o grande Reinaldo de Montalbán. Sobrevém, de fato, uma cena de luta em seu peito, entre sua paixão e seu dever guerreiro, inflamado pelas persuasões de 2 cruzados a quem um eremita conduziu, na qual triunfa de tal forma a heroica virtude do cruzado, que Armida, no excesso de sua dor e raiva ao se ver vencida, destrói com seu encanto todo o seu fantástico palácio e se eleva nos ares. Pouco depois, Jerusalém, a cidade santa, cai sob o ímpeto dos sitiadores, que vão se prostrar jubilosos diante do sepulcro de Jesus. Isso, como se vê, não passa de glosas mais ou menos desnaturalizadas das outras proezas cavaleirescas, mas necromanticamente transferidas do outro mundo para este pelo poeta italiano.